Minha sogra me humilhou, meu noivo ficou do lado dela, então terminei tudo. Agora eles querem que eu pague pelo casamento cancelado. Pessoal, preciso desabafar aqui porque o que aconteceu comigo ainda parece um pesadelo. Vou contar tudo nos mínimos detalhes, porque vocês não vão acreditar na audácia dessa família e principalmente no que eu finalmente tive a coragem de fazer. A história culminou em um almoço de domingo, mas a verdade é que ela foi construída ao longo de 4 anos de pequenas humilhações, omissões e traições silenciosas. Meu agora ex-noivo, Léo, e eu estávamos juntos há 4 anos, noivos há 6 meses. Quando estávamos sozinhos, ele era perfeito. O tipo de homem que faz café da manhã no seu aniversário, que ouve seus problemas do trabalho com atenção, que te faz rir até a barriga doer. O problema é que essa versão do Léo era como um personagem de um livro, ele só existia dentro de certas páginas. Assim que o livro era fechado e o mundo real, na forma de sua mãe Marta, entrava em cena, o homem que eu amava se dissolvia, e em seu lugar aparecia um garotinho apavorado, cuja única preocupação era não balançar o barco. A mãe dele, Marta, nunca gostou de mim, mas ela é uma artista, uma mestra da agressão passiva. Ela nunca me atacou diretamente. Seus ataques eram como agulhas de acupuntura envenenadas, inseridas com um sorriso, em lugares que só eu sentiria a dor mais tarde. Tudo começou aos poucos. Lembro do primeiro jantar em que conheci os pais dele. Eu estava nervosa, claro. Meus pais são professores aposentados, pessoas cultas e gentis que vivem em uma casa confortável, mas modesta. A casa de Marta e Carlos era um mausoléu de mármore e silêncio, onde cada objeto parecia mais caro que o meu carro. Durante o jantar, Marta elogiou meus pais que ela ainda não conhecia por serem pessoas tão simples e genuínas. Na superfície, um elogio, mas o jeito que ela disse simples com uma pequena pausa deixou claro que era um eufemismo para pobres e sem sofisticação. Olhei para o Léo, esperando que ele dissesse algo como: meus sogros são pessoas incríveis, mãe. Em vez disso, ele deu uma risadinha e começou a falar sobre futebol. Essa se tornou a trilha sonora do nosso relacionamento. Marta lançava uma farpa, eu olhava para o Léo em busca de apoio, e ele respondia com uma risadinha nervosa e uma mudança de assunto. Quando abri minha própria agência de design gráfico, um marco na minha vida profissional, a reação dela foi: que maravilha, querida, ter um hobby que paga algumas contas. É tão importante para uma mulher se manter ocupada antes de se dedicar à família de verdade. Eu, que já estava ganhando mais que o filho dela e trabalhando 12 horas por dia para construir meu negócio, senti como se tivesse levado um tapa. A resposta do Léo mais tarde no carro: amor, você sabe como a minha mãe é. É o jeito dela de se preocupar. Você é muito sensível, leva tudo para o lado pessoal. Sensível. Essa se tornou a palavra-chave. Toda vez que eu ficava magoada com um comentário dela, a culpa era da minha sensibilidade, não da crueldade dela ou da covardia dele. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu era sensível demais? Será que eu estava exagerando? Eu o amava tanto que comecei a me gasligar, a aceitar a narrativa deles de que eu era o problema. A gota d'água estava se aproximando, mas ainda não tinha caído. O noivado foi o que abriu as comportas. De repente, as opiniões de Marta não eram mais apenas conselhos, eram diretrizes. Ela queria opinar sobre a lista de convidados, sobre o meu vestido, sobre o cardápio. E o Léo, em vez de colocar um limite, agia como um mensageiro, trazendo as sugestões dela para mim com um pedido de desculpas no olhar. O que nos leva ao último domingo, o almoço semanal na casa deles. O ar já estava pesado quando chegamos. A irmã do Léo, Ana, e seu marido estavam lá completando a plateia. A conversa inevitavelmente foi para o casamento. Então, Clara Marta começou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Eu vi as fotos daquele sítio que vocês estão pensando em alugar. É uma escolha rústica. Ela disse a palavra rústica com o mesmo nojo que alguém diria mofado. Eu respirei fundo, o ensaio de sempre. Nós gostamos, Marta. É o nosso estilo, mais descontraído. Descontraído, ela repetiu, testando a palavra na língua. Falando nisso, como seus pais estão lidando com os custos? Imagino que um evento, mesmo um descontraído, seja um fardo financeiro significativo para eles. Ali estava, a humilhação dupla, um ataque ao meu gosto e uma alfinetada na condição financeira da minha família. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Meus pais estão nos ajudando com o que podem, e somos muito gratos por isso.
Marta deu um tapinha condescendente na minha mão. Claro, querida, não se preocupe. No final, o que importa é que meu Léo seja feliz. E para isso, ele precisa de uma esposa que saiba ser uma boa anfitriã, que entenda o mundo dos negócios dele, que possa receber seus contatos importantes. É uma grande responsabilidade. Você acha que consegue equilibrar isso com esse seu trabalho criativo? Foi a tempestade perfeita. O desprezo pela minha família, pelo meu gosto, pela minha carreira, tudo em um único monólogo venenoso, disfarçado de preocupação maternal. Meus olhos se encheram de lágrimas de raiva e eu olhei para o Léo. Era um apelo silencioso e desesperado. Pelo amor de Deus, diga alguma coisa. Me defenda. Só desta vez. Ele olhou para mim, viu meu rosto, e depois olhou para a mãe. O pânico em seus olhos era palpável. E então, ele fez o que sempre fazia. Deu uma risadinha nervosa. Mãe, não vamos falar sobre isso agora. Eu só estou pensando no futuro do meu filho. Ela retrucou, no auge de sua performance de mártir. A Clara é tão sensível, leva tudo para o lado pessoal. E foi quando o homem que eu planejava passar o resto da minha vida se virou para mim, na frente de sua família cúmplice, e disse as palavras que encerraram nosso futuro. Amor, por que você está fazendo essa cara? Ela está certa, você é muito sensível. Minha mãe só está tentando ajudar. Você sempre transforma tudo em um grande drama. O mundo parou. O zumbido nos meus ouvidos abafou o som dos talheres. Naquele instante, a névoa de 4 anos de desculpas e auto-engano se dissipou. Eu não vi meu noivo, vi um menino assustado se escondendo atrás da saia da mãe. Eu vi meu futuro, uma vida inteira de almoços de domingo como aquele, uma vida inteira sendo chamada de louca e dramática por ter sentimentos, uma vida inteira esperando em vão que meu parceiro fosse, de fato, meu parceiro. Eu não gritei, não chorei. Uma calma fria e cristalina tomou conta de mim. Lentamente, olhei nos olhos dele. Você tem razão, eu disse, e minha voz saiu firme, sem um pingo de tremor. Eu sou sensível. Sensível demais para passar o resto da minha vida sendo desrespeitada. Sensível demais para ser casada com um homem que acha que ajuda se parece com humilhação pública. E sou sensível demais para ter um parceiro que se alia à minha agressora e me ataca. Os olhos dele se arregalaram em choque. A sala prendeu a respiração. Com todos me observando, deslizei o anel de noivado do meu dedo. O diamante que um dia simbolizou um futuro brilhante agora parecia uma pedra fria e morta. Coloquei-o sobre a toalha de mesa de linho imaculadamente branca, ao lado do meu prato de comida intocado. O pequeno clique que ele fez soou como um tiro no silêncio. Pode ficar, eu disse. Eu não quero mais. Levantei-me, peguei minha bolsa e, sem olhar para trás, saí daquela casa, daquela família e daquela vida para sempre. Os dias seguintes foram um borrão de bloqueios de números e choros abafados no travesseiro. Chorei não pelo homem que o Léo era, mas pelo homem que eu tolamente acreditei que ele poderia ser. Mas por baixo da dor, havia uma sensação inegável de liberdade. Uma semana depois, a Guerra Fria esquentou. Recebi uma mensagem no Instagram da irmã dele, Ana, de um perfil falso. Era uma obra-prima da manipulação, me chamando de cruel por destruir a família deles e dizendo que a mãe dela estava inconsolável. Apaguei, bloqueei e reforcei minhas defesas. Mas o ataque principal veio por e-mail, do próprio Léo. O assunto era urgente, contrato do sítio Recanto Verde. Meu estômago revirou. Nós tínhamos dado um sinal de R$10. 000 pelo local, um dinheiro que economizamos por meses e que o contrato deixava claro que não era reembolsável. O e-mail era um soco no estômago. Frio corporativo. Ele argumentava que, como eu terminei o noivado de forma unilateral e impulsiva, a responsabilidade financeira pela perda do sinal era inteiramente minha. Ele exigia que eu resolvesse o cancelamento e o reembolsasse, ou ele seria forçado a tomar medidas legais. A audácia me deixou sem fôlego. Ele não apenas se recusava a assumir qualquer responsabilidade pelo fim do relacionamento, como também estava tentando me punir financeiramente por isso. Respondi com uma calma que eu não sentia. Expliquei que o dinheiro saiu de uma conta conjunta e que a causa do término foi o desrespeito dele, não um impulso meu. E terminei dizendo, quanto ao local, não se preocupe, eu vou cuidar disso. E eu cuidei. Liguei para a dona do sítio, Lúcia, uma mulher adorável. Expliquei a situação e confirmei que o sinal não era reembolsável. Mas eu não queria o dinheiro de volta. Eu queria a data.
Passei os 2 dias seguintes em uma missão. Entrei em contato com uma instituição de caridade local que ajuda jovens casais de baixa renda a se casarem. Contei minha história e fiz minha proposta. Eu estava doando a data do casamento, 12 de novembro, e o crédito de R$10. 000 que tínhamos com o local, para um casal que eles escolhessem. Um casal que se apoiasse de verdade. Eles ficaram extasiados. Tinham um casal perfeito, 2 jovens que adiaram o casamento por anos para cuidar de familiares doentes e que agora não tinham como pagar por uma festa. Em 48 horas, tudo estava arranjado. A data do meu casamento fracassado se tornaria o dia mais feliz da vida de 2 pessoas que realmente mereciam. Com tudo pronto, era hora de encerrar o assunto com o Léo. Enviei um último e-mail. Assunto: resolvido. Contrato do sítio Recanto Verde. Léo, conforme você exigiu, cuidei da questão do local. Não se preocupe, nosso sinal de R$10.000 não foi perdido. A data está confirmada e o evento acontecerá. Acontece que não será o nosso casamento. Doei a data e o nosso crédito para uma instituição de caridade. Eles vão proporcionar um casamento completo para um jovem casal que se ama e se respeita. Então, de certa forma, você estava certo em me contatar. Nosso dinheiro vai, de fato, pagar por uma linda festa de casamento. Uma festa para celebrar um amor baseado em parceria, lealdade e respeito. Tudo aquilo que você e sua mãe me mostraram naquele domingo que eu nunca teria ao seu lado. Não me contate novamente. A resposta não veio dele, veio dela. Horas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Marta. A voz dela era puro veneno disfarçado de seda. Clara, eu não sei que tipo de jogo doentio você está jogando, mas você está sendo cruel e vingativa. Tudo o que eu fiz foi tentar te dar um conselho, de mãe para filha, e você usou isso para nos envergonhar. Eu a deixei falar, e quando ela terminou eu respondi, com a voz mais calma que já tive na vida. Marta, a única coisa que eu fiz foi parar de aceitar o inaceitável. Você não me via como uma filha, me via como um projeto defeituoso a ser consertado. E o seu filho me via como um escudo humano para absorver seus ataques. Agradeço a ambos por me mostrarem a verdade antes que eu assinasse um contrato para a vida toda. A propósito, espero que vocês não tenham comprado presentes caros, porque o casamento do dia 12 de novembro já tem noivos muito felizes. E eles não são da sua família. Desliguei o telefone e pela primeira vez em 4 anos, senti um silêncio verdadeiramente pacífico. A lição que aprendi não foi sobre sogras ou noivos. Foi sobre mim. A verdadeira ofensa não foi o que Marta disse naquele almoço. Foi o coro de silêncios do Léo que o precedeu. Ele não me perdeu ali. Ele me perdeu em centenas de pequenas traições diárias, quando escolheu o conforto da omissão em vez da coragem da parceria. E essa é uma dívida que R$10.000 jamais poderiam pagar.